O livro conta sobre algumas características dos personagens. Algumas delas é que André tinha 15 anos, era preguiçoso e vivia correndo atrás das garotas. Luiz Alberto era tímido e adorava ler livros e era um ótimo aluno. Catarina era a prima de André, tinha cabelos castanhos e nariz empinado. Valmir era pai de André, ele era engenheiro, dono de uma empresa de construções. Dona Nice era mãe do André. Ela não brigava com ele por causa das notas, mas odiava quando ele deixava as coisas por meio da casa. Leonardo era professor de literatura de André. O enredo do livro fala sobre André, mais conhecido como Dedé, que precisou ler o livro Os Lusíadas durante as férias e preparar um trabalho que seu professor Leonardo pediu, mas não gosta nada da ideia, pois isso iria atrapalhar a viagem de veleiro que o pai dele, seu Almir, estava planejando. Então ele pede para seu amigo Luiz Alberto o ajudar a entender os poemas do livro mais rápido e poder aproveitar as férias. Luiz Alberto era apaixonado por Catarina, a prima de André, mas ela o tratava apenas como um amigo. Seu Valmir queria a companhia do filho na viagem, então teve a ideia de chamar Luiz Alberto para viajar com eles. No começo, ele não quis, mas depois que soube que Catarina iria junto, concordou em ir. Então foi feita uma reunião na casa de seu Valmir, sem que Dona Nice, a esposa dele, soubesse, porque ela não concordava com a ideia de viajar. Ele teve a ideia de refazer todo o caminho que Vasco da Gama fez, então decidiram a data da partida. Antes da partida, Dona Nice e seu Valmir brigaram. Quando chegaram em Lisboa de avião, embarcaram no veleiro que batizaram de São Gabriel. Eles foram para Cabo Verde e Cabo da Boa Esperança, mas durante a viagem o piloto estava com apendicite e precisou ficar internado. Então eles foram em busca de outro piloto, Ahmed, que mesmo sendo suspeito foi contratado. Algum tempo depois, chegaram a Melinde, onde acontecia o baile da vassoura. Como todos beberam menos Luiz Alberto, ele acordou e viu Ahmed ajudando outros piratas a subirem no veleiro. Então ele pegou um colete e nadou por horas e encontrou uma bandeira da ONU. Eles resgataram Luiz Alberto, que contou o que aconteceu, e todos foram atrás dos tripulantes e os piratas que estavam no São Gabriel. Houve uma troca de tiros e Ahmed morreu. Os outros foram presos. Todos declararam Luiz Alberto como herói e Catarina beijou ele. André, Catarina e Luiz Alberto percebem a semelhança da viagem com a de Vasco da Gama. Depois de tudo acontecido, eles saíram de Melinde rumo às Índias. Foram para Calicut, mas como teve um erro na data de volta, precisaram ficar mais 4 dias. Então eles foram até Sri Lanka, onde estava acontecendo um festival. Foi nesse dia em que Luiz Alberto se declarou para Catarina. Os Lusíadas é um clássico livro que conta uma história sobre a experiência de Vasco da Gama na viagem para a Índia. Os Lusíadas são contados por versos que é chamado de epopeia. A história foi relatada por Luís de Camões. Além de contar como foi a viagem, os versos revelam os momentos importantes da história de Portugal. Algumas aventuras contadas no livro é quando eles tiveram que passar pelo Cabo da Boa Esperança, que na época era chamado de Cabo das Tormentas, devido ao grande número de naufrágios que acontecia ali. Conta também quando Vasco da Gama foi homenageado por um ato de bravura. E ele fala sobre uma paixão antiga que acabou de uma forma trágica, e depois ele vai ao rumo às Índias.